Fala evoluído, fala evoluída. Hoje é um dia especial, estou aqui ao lado da minha esposa, a minha co-host, nesse projeto que a gente lutou, batalhou para que hoje estivesse no ar aqui para vocês. Um projeto onde nós, eu e ela, estaremos ao lado um do outro aqui e também teremos nosso co-host, o Júnior, que vocês irão conhecer muito em breve. Na verdade, o Codecast, vamos explicar já por que do nome Codecast. Codecast, ele vem de código. O meu treinamento principal, a minha mentoria é chamado Código da Evolução para Lojistas. Então, desse código, a gente criou Codecast. Então, a gente vai entregar códigos, né, aqui nesse momento que a gente estiver com vocês. O nosso podcast, eu não vou chamar de mais de podcast, vou chamar só de Codecast. O nosso Codecast, ele é um projeto onde a gente vai levar o conteúdo e em alguns momentos a gente vai ter entrevistas com pessoas especiais ligadas ao varejo. Então, o nosso projeto é para você do varejo. Então, isso foi pensado, eu acredito que tem mais de um ano que a gente vem pensando, que a gente vem analisando todo o nosso estúdio, como queria ser cenário, e a gente também tem que agradecer os nossos apoiadores, vamos dizer assim, que estão começando conosco. Xerimbão. Isso, café maravilhoso, né? Uma franquia de café que está presente em todos os estados do Brasil. O Cicobi e a Lovely Franchise. A Lovely, que é a minha empresa da área da beleza. Então, assim, pretendo também trazer para dentro do podcast, né, do Codecast, um pouco da minha experiência nesse ramo da área da beleza, né, que é algo que me encanta, que é um trabalho muito árduo, que eu amo fazer diariamente. Eu acredito que aqui nós vamos ter muita troca de experiência, uma bagagem muito vasta que o Luciano já tem, né, desde quando eu conheci, que ele vem estudando bastante, se especializando no segmento empresarial, né, na parte de gestão de pessoas, gestão de empresas. Então, acredito que vocês vão ter o melhor dele, né, o melhor de nós aqui nesse podcast. Dentro desse nosso projeto do Codecast, a Maria, ela vai ser a host. Ela vai ter quadros especiais onde a gente vai trazer códigos voltados para o empreendedorismo feminino, né, para a área da beleza. Então, dentro desse projeto, ele vai nascer novos projetos, né, com novas pessoas também que irão aparecendo para esse nosso projeto. E como a Maria falou, a gente se conhece, na verdade, se conheceu bem mais antes, né? Então, a gente era adolescente, então a gente tem uma história. E quando a gente casou em 2010, eu estava nessa jornada. Eu, na verdade, me formei em administração. Eu venho de família de empresários. Meu pai é empresário. Minha mãe foi também para dentro do negócio. Ela se dedica, na verdade, até hoje. E meu pai vai completar 50 anos de empresa. Então, eu nasci dentro de uma empresa. Eu nasci e brinquei e me criei ali dentro daquela loja, né, do meu pai. E aos 12 anos, contar um pouquinho aqui da história, até para que vocês me conheçam a Maria, conheçam a nossa história, para a gente trazer esse contexto e a gente já falar hoje com o tema, o papel do dono e dona de loja. Então, esse é o tema que a gente já vai falar aqui com vocês também. E aos 12 anos, somente eu e uma irmã. E eu e essa minha irmã, a gente tinha uns fights, a gente brigava ali. E a minha mãe, era uma época que ela ficava em casa ainda. E ela disse: Loyola, vem pegar esse menino e leva pra loja, porque eu não dou conta dos dois, que estão brigando muito.
E meu pai me pegou e me levava para a loja. E nesse levar, ele foi me ensinando, me colocava no estoque para organizar o estoque. Eu ia lá na frente, começava a atender o cliente, vender. E isso foi me dando aquele gosto pelo varejo. Então, aos 12 anos, eu digo que eu posso ter começado a minha jornada como empresário. E aí eu passei por muitas dificuldades. Às vezes o varejista fala assim, nós estamos em crise. Desde que eu me entendo por gente, existe crise. Existe crise. E aí nesse meio tempo eu peguei crise do colo, é um pouco mais velho, mas eu lembro do meu pai reclamando. E depois peguei a transição que era o RV para o real, aquela confusão toda. Aquela dali eu participei, porque eu ia para a escola de manhã, à tarde eu ia para a loja, e na loja eu fazia esse atendimento, já estava ali na linha de frente. Então a gente calculava na calculadora, de manhã era um preço, à tarde era outro preço. Então eu peguei toda essa transição e depois outras crises. Mas o varejo ele nunca deixou de ter crise. Ele sempre tem. Hoje 30, né? A gente tá aqui e estamos passando por crises, né? Crise política e várias outras crises que impactam no varejo. Uma guerra que está acontecendo. Então, várias coisas que estão acontecendo que impactam nas empresas. Sim, eu acredito que a experiência, né, o dia a dia, a vivência do lojista, né, no seu caso, aí, por já ter toda essa experiência vivida ao longo de anos, faz com que você desenvolva uma habilidade, né, de superar, de ter essa criatividade, né, de estratégias, né, independente da situação que o comércio ou que o mercado esteja. E aí, amor, vem lá, eu retorno lá atrás, e aí eu fui me formar em 2004, eu me formei, administração, fiz um péssimo ensino médio, mas fiz uma excelente trajetória universitária, porque realmente eu me dediquei naquele curso, e o que me despertou a treinar pessoas, a buscar melhorar o mundo empresarial, e principalmente do varejo, que é o que eu estudo e ensino, foi quando entrei na faculdade, fui na biblioteca, e os mais novinhos não vão entender, mas existia uma fita chamada fita VHS, existia o videocassete. E eu peguei aquelas duas fitas e eu lembro como se fosse hoje, Luiz Marins e Daniel Godry. Daniel Godry não esqueço nunca, que era o gato e o cachorro. O vídeo que tem no YouTube é sucesso. Eu peguei e levei para casa, e era um final de semana, eu coloquei para assistir. Quando eu assisti, eu disse, eu quero ser esses caras. Eu quero subir pro palco. Mas sempre fui um cara muito tímido. Sou um cara tímido. Apesar que quando eu digo que eu subo no palco, eu me transformo. Sim, eu participei de várias palestras, né? A gente morou em Goiânia e ele sempre viajava, e sempre estudando. Em casa é uma biblioteca. Eu falava assim, tu não vai parar de estudar nunca, meu Deus, todo dia. E chega livro toda semana. E eu acredito que hoje, né, os frutos estão chegando aí dessa plantação, né? A colheita está vindo. Então, nada é por acaso, né? E quando você tem uma missão e você ama o que você faz, você sabe o que você quer, então você não desiste. E aí eu me formei, retornei para as empresas da família em 2007. Aliás, 2004, fiquei até 2007. 2007 eu fui convidado para ser gerente de uma unidade de uma franquia. E eu não pensei duas vezes. E apesar de estar trabalhando nas empresas da família, eu precisava criar experiências fora. Conversei com meus pais apoiaram. Nessa época eu morava
com eles. E eu já tinha meu primeiro filho, que foi o Vinícius, né? Eu não fui casado. E até agradecer, né, amor? Vinícius, o Arthur. Sim. Então, para quem não sabe, a gente... São fãs número 1 aí do papai. Nós temos o Arthur, eu e a Maria. E eu tenho um filho antes do casamento, que é o Vinícius, que já tem seus 17, perto dos 18. E o Arthur de 9 aninhos. E aí eu fui para essa trajetória. Eu fiquei 1 ano nessa empresa. E depois montei meu próprio negócio voltado do varejo, que é a paixão que eu tenho. Café, livraria e papelaria. Na verdade, eu comprei uma papelaria que estava falida. Ela estava falindo. Eu comprei, entrei com mais alguns sócios, que foi meu pai e minha tia. E eu comecei minha trajetória mais forte ali, porque foi um momento que eu digo que eu aprendi. Quando eu me formei em 2004, amor, eu achava que eu sabia tudo. Eu cheguei da faculdade, teoria, mas o meu pai tinha vivência e experiência. E por muitas vezes a gente conflitou. Por quê? Porque eu achava que eu sabia tudo. E no varejo, é algo que eu vejo até a gente já entrando no papel do dono e dona de loja. O que eu vejo é que muita gente já quer abrir uma empresa, não estuda sobre ela. Então, na empresa, ela tem, na loja, ela tem o estratégico, o tático e o operacional. Quando um lojista ele é pequeno... Vamos trabalhar 2 pontos, amor. O lojista grande, já médio para grande... E aquele que está iniciando, às vezes ele está sozinho com mais um funcionário, um colaborador. Sim. E aí ele pega... Quando ele está sozinho ali, começando o negócio dele, ele normalmente ele vai buscar uma paixão, né? Ela vai buscar uma paixão e monta o negócio dela. Ou às vezes nem é por paixão. Às vezes uma necessidade, né? De abrir uma empresa. Eu sempre digo que o empreendedor ele abre por oportunidade ou por necessidade. Isso. Às vezes é uma necessidade, às vezes é uma paixão, mas ele sempre busca montar algo que ele se identifique. Então, ele vai montar aquilo dali. Então, ele abre a empresa dele, mas o que acontece? Vou voltar aqui um pouquinho. O médico, para ser médico, ele tem que fazer o quê? Formar, né? Curso tem uma de medicina. formação. Isso. Você confia no médico que não é formado? Aliás, ele não pode nem atender. Isso, exatamente. Primeiro ponto. Ele não pode. Mas você confia? Não. Então, é o primeiro ponto. O advogado. Para ser advogado, ele precisa o quê? Também ser graduado, né? E aí, ele precisa passar no exame do OAB. Ele vai ter que estudar muito. Isso, exatamente. O médico estuda muito, o advogado estuda muito. Por que o lojista não estuda? Por que ele acha que tem que montar uma empresa? Porque ele acha que tem que montar uma empresa. Então, assim, o que acontece hoje no varejo é isso. Por que as empresas quebram? A maioria das empresas, se eu não me engano, o dado do Sebrae, 50% das empresas fecham nos 2 primeiros anos. Se eu não me engano, é esse dado. Mas vamos lá. Por que as empresas fecham? Falta de gestão. Por que as grandes redes hoje estão pedindo tanta concordata, como a gente fala, né? Estão pedindo recuperação judicial, na verdade esse é o nome. Por quê? Por falta de gestão. Rombos de bilhões. A gente vê grandes varejistas entrando nesse processo. Eu não digo que é outra coisa. Eu digo que é falta de gestão. Apesar que a gente está observando que algumas redes grandes têm alguns processos de fraude que elas estão conseguindo identificar. Mas é falta de gestão. Se existe fraude,
É porque é o processo de gestão. O lojista ele tem que ter o tino para na hora certa ele identificar. Acontece furtos, pequenos furtos, ele tem que identificar e tem que cortar aquilo dali. Né? Eu sempre digo, as varejistas do supermercado, eles já trabalham com a margem de perda, que eles chamam de margem de perda, que é algo que pequenos roubos que tem dentro do supermercado, um chocolate, são coisas pequenas que às vezes não consegue identificar. E no varejo não é diferente. Então o lojista ele não quer estudar. E nós estamos no momento de total transformação. E existe uma crença assim, porque eu sou pequeno, ou porque eu sou de uma cidade pequena, minha empresa é pequena, está localizada no interior. Então, a pessoa já tem aquela visão de que vai ser mais fácil, ou que não precisa se especializar, não precisa ter uma determinada estratégia, né, para abrir um negócio, simplesmente vai lá, abre as portas, não tem um diferencial, não estuda o segmento, não vê realmente se há necessidade, né, se há uma demanda para aquele serviço ou aquele produto que vai ser oferecido. Então, acredito até que no comércio, né, brasileiro, o que predomina são as pequenas e médias empresas, não é isso? São esses que mais empregam. Então, é a grande maioria, e acredito que é para esse segmento que nós vamos estar focando aqui, principalmente, né, no podcast. Pequeno e no médio. Exatamente. Esse é o nosso foco, é o pequeno e o médio. E esse é o nosso objetivo. Eu, quando entrei para esse ramo, o meu objetivo não é transformar a empresa do lojista. Meu objetivo é transformar a vida do lojista. Porque quando a gente tem uma ótima gestão dentro da loja, a gente vai estar 100% perfeito? Não. Mas quando a gente cria todos os processos, o lojista ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual é o papel do gerente, ele sabe qual é o papel do vendedor, ele sabe qual é o papel do estoquista, o papel do marketing, ele entende tudo isso, ele vai ter mais tempo para ele. Tem um colega que ele chama de empresidiário. O que é o empresidiário? É aquele lojista que está preso. Ele está preso à loja dele. Ele não consegue tirar férias, ele não consegue acompanhar o crescimento do filho, ele está com o casamento dele uma merda. Então é uma série de coisas que está acontecendo que ele não está conseguindo identificar. Por quê? Por não ter um planejamento. E aí, voltando um pouco para trazer esse histórico, por que eu estou aqui, por que nós estamos falando com esse público, eu me formei e montei minha empresa. Só que eu cometi um erro que é grave no varejo, que aí o dono de loja que cuida disso, quando ele é pequeno e médio, é ele que cuida, que é o compras e estoque. O que foi que eu fiz? Eu não analisei o meu concorrente, que era um grande varejista. Eu fui para a feira e comprei, que era por volta às aulas, comprei livros, cadernos, lápis, essas que é do volta às aulas. Só que eu analisei que meu concorrente, ele comprava em uma certa quantidade e ele tinha preço baixo. Ele conseguia o preço baixo. E eu comprava menos e eu tinha um preço um pouco maior. E o que foi que aconteceu? Comprei, começou a chegar os produtos, veio volta às aulas, começou a queda do volta às aulas, março, abril, chegou os boletos e eu não consegui mais pagar. E isso em um ano de loja. E aquele processo foi me consumindo. Foi me consumindo até o ponto que eu trabalhava de 7 da manhã a 10, 11 horas. Eu era solteiro nessa época, mas eu já tinha Tem quantos anos isso? Foi 2008. Mais de 10 anos, né? 2008. Não, 2008 já faz bastante tempo, mais de 18. Não sei. E aí foi 2008. Não, eu montei em 2008 e 2009 eu comecei esse processo de dificuldade. Então foi 1 ano e meio mais ou menos após abrir a empresa, quase 2 anos eu passei por esse processo.
E a gente já tinha transformado, porque eu comprei só papelaria, já tinha feito a cafeteria, já tinha feito a livraria. Então, foi um conceito novo naquela cidade. E aí eu falei, na verdade eu não quebrei porque os outros sócios assumiram o negócio, injetaram, mas eu fui para o fundo do poço, foi onde eu tive depressão, foi um momento muito complicado e foi quando a gente, né? Nós nos conhecemos. Na verdade, nós já conhecíamos, nós somos primos de terceiro grau, a gente já, né? Mas fazia bastante tempo que a gente não se via. E aí eu já estava fora da empresa, fazendo tratamento, buscando essa melhoria. Foi quando a gente se conheceu e eu fui embora para Goiânia, porque ela estava estudando lá, e vim para esse mundo do treinamento com total força. No passado eu já tinha trabalhado, eu trabalhava ali com consultorias pelo Sebrae. Então eu já estava inserido e a franquia que eu trabalhei, que eu fui gerente e professor, era na área de educação corporativa também. Então, eu sempre tive nesse meio. Desde 2004, quando eu me formei, eu comecei consultoria pelo Sebrae, então eu comecei essa trajetória. E então, ali, meu primeiro impacto no varejo, meu primeiro aprendizado foi quando eu quebrei ali em 2009, 10. E aí eu vim para esse mundo. E de lá para cá, retornei para o varejo em 2012. Um dos sócios da família faleceu. E eu retornei para dentro dos negócios e fiquei de lá até esse ano, onde eu resolvi me dedicar 100% somente a ensinar, a educar e melhorar a vida dos lojistas. Então esse é um projeto, mas já existe um projeto para que eu volte de novo para o varejo. Então, eu acredito que dentro de 1 ano e meio, 2 anos, eu retorne de novo para o varejo e aí já empreendendo com algo 100% nosso. O que é interessante, assim, de ter passado por todos esses processos, né, é que exatamente essa experiência, né, saber o que não fazer, saber o que fazer, poder passar isso para as pessoas, né, para os lojistas, de uma forma assim, com um sentimento muito mais próximo, assim, de quem realmente passou por aquela situação, né? Então, é o que eu vejo. A gente também só tenho 3 anos, né, no empreendedorismo e vim da advocacia. Quando eu conheci o Luciano, fazia direito, já estava na faculdade de advocacia. E ele sempre me deixava ali uma pulguinha atrás da orelha. Você tem tudo para empreender, você é empreendedora. Eu acho que você não nasceu para ser advogada. E aí eu acho que eu fui começando a identificar ali, acho que uma missão. Eu tinha alguma coisa diferente que ele via em mim, que eu comecei a despertar. Então, foi quando eu fiz essa transição de carreira, quando eu decidi deixar o direito, né, deixar a advocacia. Ainda advoguei por 6 anos, aos trancos e barrancos, não sabia, não me identificava com a carreira, não sabia nem cobrar os honorários. Era eu que fazia, né? Então, assim, achava muito injusto, eu não via muita, como é que se diz? Eu não via uma finalidade, a meu ver, não me completava o exercício da advocacia, né? Não tirando o mérito da profissão, que é maravilhosa e indispensável, mas eu não consegui exercê-la, né, de uma forma que fosse rentável. E nem sempre a gente observa muitos lojistas. Tem lojista que deixou um curso que é muito desejado por muitas pessoas, medicina, e deixou a medicina para empreender, né? Sim, muitos casos. Tem muito, né, formado em odontologia que abriu rede de clínicas. E hoje, o próprio advogado ele tem que ser empreendedor, né? Então, assim,
totalmente diferente hoje, os ofícios, né? Na medicina, ele tem que ser um empreendedor, o médico tem que ser um empreendedor, o dentista tem que ser um empreendedor, para ele poder... Ele tem que pensar grande, tem que pensar alto. Ou, pelo menos, contratar pessoas que façam aquele trabalho. Tem trabalho. O marketing, tem o financeiro. Então, assim, é muito... a gente tem que ter essa visão mais ampla de todas as profissões, né? E, assim, quando eu resolvi deixar o direito, né, eu ficava um pé lá e outro aqui. E o Luciano falava assim, amor, ou tu faz uma coisa ou tu faz outra, tu tem que decidir. Eu não sabia, então, assim, foi muito difícil para eu formar. Vim de família humilde, né? A minha mãe criou 3 filhos, sem pai, técnica de enfermagem, trabalhava em 3 hospitais para dar conta da gente, morava com a minha avó. Então, assim, a gente sempre morou, né? A minha avó ajudou a nos criar. E eu lembro quando eu era adolescente, a minha avó vendia geladinho, vendia picolé na área de casa. A gente vendia verdura, bem simples. A casa da minha avó era bem simples e eu já ajudava, né, nas vendas desde pequena, 10 anos. Eu lembro que ela vendia leite também na porta de casa, então chegava 4 horas da manhã, chegava o leiteiro, colocava aquele bujão de leite, às 6 horas a minha mãe acordava para eu ajudar, por ser a filha mais velha, né? Então, depois disso, foi toda uma dificuldade para poder entrar na faculdade, passei no Enem, consegui uma bolsa pelo ProUni. Então, nunca tinha saído, né? Sou natural de uma cidade, acho que é a 2ª maior cidade, né, do Maranhão, Imperatriz. E quando eu consegui ir para a faculdade, foi assim um marco, né? Porque até então minha mãe não poderia pagar, né, faculdade. E aí eu fui, nunca tinha saído da minha cidade. Enfrentamos, né, aquele período, a minha mãe fazendo o possível para poder me manter lá. Eu morava no pensionato, eu mais 7 estudantes, né, de vários estados, então a gente tinha que se virar, fazer a nossa comida. Foi quando a gente se conheceu. Foi. Aí fomos. E aí tu imagina, assim, para eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, eu vou deixar o direito, eu vou abandonar a minha carreira como advogada. E eu precisava primeiro ter um norte. O que eu iria fazer? E empreender, né? Na verdade, quando tu comunicou, amor, a saída do direito, tu já estava na área da beleza. Eu já tinha feito o curso, até então eu estava identificando, né, o que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria empreender, que eu tinha algo ali a despertar em mim, mas não sabia o que era. Então, é uma coisa que até, como experiência, eu digo a você que vai assistir o nosso podcast, que está indecisa ou que não está feliz no que faz, começa a fazer testes, né? Faz cursos em áreas diferentes. Aí, às vezes, você se acha ali, vê ali uma missão ou um dom especial que você não sabia que tinha. Então, que você só vai saber quando você tiver contato, né, com aquela carreira. Então, quando eu resolvi, do nada, né, comecei olhando coisas na internet e a sobrancelha me despertou algo diferente, né? Então, comecei a estudar, comecei a olhar aquele mercado, isso há mais de 3 anos atrás, né? E eu falei assim, aí eu virei para o Luciano e falei assim, amor, eu vou fazer um curso de sobrancelha. Ele, top, amor, vamos lá. E aí eu pensava, meu Deus, como que eu vou falar isso para minha mãe, né? Que eu vou deixar a advocacia e vou fazer sobrancelha. Aí ele, mas é muito bom se você se identificar, se for o que você ama. Aí eu, então, resolvi procurar um curso, fui para Brasília, fiz um curso de sobrancelha. Quando estava lá, né, no curso, né, a gente tinha o dia da aula prática e aí tinha que atender várias pessoas. E nesse dia da prática, eu me destaquei tanto que as pessoas que estavam lá esperando para ser atendidas só queriam ser atendidas por mim. E eu nunca tinha feito uma sobrancelha na vida, né? Então, assim, despertou ali um dom, né, para essa área que eu não sabia e que foi assim, eu lembro que eu estava no apartamento de uma amiga, né? Ela conseguiu para eu ficar lá, para diminuir o custo, né? Não precisava pagar hotel. E ela nem estava no apartamento, só disponibilizou para eu dormir. Eu estava sozinha, cheguei do curso, peguei o Uber, né? Voltei para casa depois do dia exaustivo de curso, de atendimento.
E aí eu lembro que eu fiquei na janela, assim, do apartamento, olhando, né, em Brasília, e olhando o movimento da rua, assim, chorando, e chorando, chorando, porque eu sabia que eu tinha me achado ali eu tinha me encontrado, sabia que ali era o meu destino, né? Era a área da beleza. E se consolidou com o pensamento que eu tinha de trazer, né, um espaço de beleza para dentro da minha cidade. Porque até então não tinha um local onde a gente pudesse fazer todos os serviços, né? Em um lugar só. E em lugar só. Então, isso foi o quê? 2018, acredito. Não, mas 2000... Que nasceu a ideia, acho que foi 2018. Isso, ela nasceu no final de 2018. E o curso também, eu acredito que foi em 2018. Isso, a gente que eu foi fui para Brasília. Você já foi trabalhando, atendendo... Isso. E continua estudando, né? E aí, assim, quando a gente tem esse foco, né? Eu tinha certeza que ia dar certo. E eu não sabia como que eu ia fazer para empreender, porque era um custo alto, né? Uma empresa nesse segmento, com tudo que eu queria fazer dentro da empresa. Mas eu não desisti. Fiquei um ano pensando como que eu iria fazer, até que consegui uma avalista, né? Que é uma pessoa muito querida assim, na minha vida, e que me deu um pontapé, né? Me estendeu a mão naquela época, e aí eu consegui, então... E assim, a gente está falando do lojista, a Maria está contando um pouco da história dela, mas a gente, antes de abrir lá, que eu falo a gente, mas a Maria que toca, ela que está dentro do negócio, apesar de a gente está no projeto de idealização e a idealização nem é mais, já porque já está formatado a Lovely Franchise e conseguimos o registro definitivo da marca no INPI, isso também é muito importante. Então hoje a gente pode soltar esse spoiler porque hoje a gente está mais tranquilo. Sim, sim. Porque teve um erro lá, que foi quando ela montou, ela botou o nome Vitalier. E lembra que eu falava, amor, verifica o nome. E eu verifiquei na época, só que tinha que ser uma pesquisa mais detalhada, né? Então, o nome já estava consolidado, né? Pelo menos na minha cidade, região, e de repente eu tinha que trocar o nome da empresa. Então, eu lembro que eu chorei o dia inteiro. Foi assim, algo muito difícil para eu superar, para passar por aquele momento. E aí, então, tinha que, no outro dia, erguer a cabeça. Eu acho que essa é a nossa... É uma dica aqui que fica... O que acontece? Eu vou montar uma lojinha. Mas essa lojinha, ela tem que ter um nome único. Porque se tiver uma lojinha ou uma lojona registrada lá no INPI, essa marca, você vai perder. Exatamente. E assim, tudo começa pequeno, né? Toda empresa começa pequena. Então, você não sabe a longo prazo o que vai acontecer com essa empresa. Então, o que você vai precisar fazer com a sua marca. Todo mundo que abre uma empresa, ela tem um sonho de crescer. Exatamente. Ninguém abre uma lojinha pensando em ser lojinha o resto da vida. Ela quer ser uma lojinha, uma lojona. Você pode abrir loja na internet, enfim, são vários nichos que você pode trabalhar e que o nome vai impactar, né? E assim, quando você pega e não busca esse registro, isso vai gerar um custo lá no futuro. É melhor você ter um custo de registro, e hoje tem muitas empresas cobrando valores muito baixos, parcela, 1.200, né? 1.000, e parcela em 12 vezes no boleto e tal. E pode até deixar aqui no comentário do vídeo qual empresa você indica. A gente indica a empresa que a gente fez o registro. Sim. Não é a primeira empresa, as empresas da família também são todas registradas porque a gente foi lá essa atrás. Mudança é um processo muito desgastante. Então, não queiram passar pelo que eu passei, com o nome já consolidado. Fachada teve que ser trocada. Sacolas. Isso. E era uma empresa só com esse nome no interior de São Paulo, mas que se incomodou tanto com a minha empresa,
com nosso Instagram, que a pessoa ficava lá incomodando, sabe? Tem que mesmo nome. Eu falei, nossa, mas estou aqui no interior do Maranhão, por que eu estou te incomodando tanto? E a pessoa ficava, mas eu vou acionar o advogado. Então, assim, virou ali começou a pedir dinheiro para que a gente usasse a marca. Começou um desgaste muito grande. E aí eu comecei a falar, olha, eu acho de certa forma, né, eu estou incomodando. O meu Instagram, o trabalho que eu desenvolvo aqui deve estar incomodando, né, uma empresa nesse segmento que já tinha, acho que bem mais tempo, mais de 10 anos, eu acho, de mercado. Mas, assim, é o correto, né? Ele estava fazendo o que ele deveria fazer, como qualquer empresa com o mesmo nome. Então, não pode, como advogada, eu já te falo, você não pode utilizar... E como advogada até cometeu esse erro, né? Isso. Porque, assim, o que acontece? No INPI, no site, você tem como pesquisar. Só que eu fiz uma pesquisa genérica, até porque eu não fui a fundo, né, para saber direitinho, não era o meu ramo que eu atuava. Então, assim, é muito específico lá, você tem que buscar o segmento e pesquisar dentro desse segmento. Se você fizer uma pesquisa genérica, pode ser que você não localize o mesmo nome dentro do segmento. Então, você tem que segmentar lá para a área que você atua. Os KNAIs, isso, tudo. tem os KNAIs, tudo direitinho, né? Que você vai pesquisar ali e saber de forma mais concreta. Ou até mesmo ir numa empresa que faz esse registro, que eles não cobram nada, né? Para fazer essa pesquisa. Se você entrar em contato, olha, eu quero saber se essa empresa tem algum impedimento para eu abrir uma empresa com esse nome. Então, ele já vai te fazer a pesquisa e já vai te falar na hora. Assim, a gente entrou com registro, o nome da Lovely estava liberado, a gente entrou com um pedido de registro e mudou o nome, mudou fachada, mudou tudo. Se eu não me engano, são 90 dias que alguma empresa pode contestar. E quando estava perto dos 90 dias, nós já estávamos com fachada, sacolas, fardamento, houve uma contestação. Uma empresa contestou. Outro erro que a gente cometeu. Então, espere os 90 dias, veja se ninguém vai contestar, e se não contestar, aí sim, você parte para abertura de fazer logomarca, abertura de fachada e tudo mais. Então, trazendo esse erro pro varejo, não registrar a marca. Não registrar a marca. E aí a gente continua com vários outros, né, papel do lojista. Então, a gente está falando aqui do princípio da empresa, do princípio da loja. O nosso tá chamando. Aqui é ao vivo. Eu tô sem óculos. Não consigo. Então, a gente traz para o princípio, desde você, antes de você pensar, você já tem que planejar. É igual filho, né? A gente hoje busca planejar, ter um filho, né? Buscar as condições melhores financeiras e tudo mais, né? E com isso a gente vai pegando esses pontos, né? Esses pequenos pontos de início. Voltando lá, estratégico, tático, operacional. O lojista, ele tem que pensar mais do que executar. Mas, Luciano, eu sou pequeno. Eu sou pequena, eu tenho uma loja que estou sozinho. Eu tenho mentoradas que tem 2 funcionárias. Eu tenho mentoradas que é só ela e mais uma. Eu tenho mentoradas que tem 10 funcionários. E ligando a tudo isso, eu tenho um mentorado que tem 10 funcionários, mas continua no operacional. É quem às vezes varre. Aí diz, Luciano, mas a pessoa não quis limpar, eu fui lá e limpei. Falei, você acha que tá certo? Não. O dono, ele tem que pensar no crescimento, no desenvolvimento. Vamos lá. O estratégico, vamos pensar que a gente vai pegar um Uber. Toda ali parte do carro, volante, potência do motor, carcaça, chassi do carro, isso é o tático. Isso é o tático. É a base da pirâmide. O operacional é o motorista, ele está ali.
E quem é o estratégico? É o GPS. É o GPS que vai nos guiar para onde a gente vai. Quando você abre sua loja, você já... Daqui 1 ano eu quero tá como? 2 anos, 3 anos. E aí que é onde eu chego. Por que o médico tem que estudar para ele saber, daqui a 6 anos eu vou estar formado, eu quero me especializar, ele vai para uma residência, sei lá, 2 anos a mais, e é aí que ele vai para o mercado. Ou seja, 8 anos ou mais estudando para ele ir para o mercado. E vai abrir uma loja, não, eu acho que isso aqui é bom e eu vou. E amanhã já está comprando e já querendo Ou às vezes montar. porque alguém abriu, tá dando tá certo. na moda, aquele segmento. Fulano tá ganhando dinheiro, eu vou ganhar também. E não é assim, tem todo um planejamento, tem tudo. Então o dono de loja, ele precisa entender quais são as funções dele. Vou fazer o operacional? Vou. Às vezes eu sou... Nós temos um exemplo do varejista supermercadista, que é um dos maiores do Nordeste, se não for o maior do Nordeste, que às vezes ele tá lá. Ele chega, ajeita uma gôndola, que é o Matheus do supermercado. Ele vai lá, ele ajeita, às vezes que você pensa que não, ele tá lá com a vassoura. Mas aquilo é o quê? Ele precisa, eu acho que ele deve ter acho que uns 4 mil colaboradores, deve ser isso, não lembro da última vez que eu vi. Precisa? Não. Mas ali ele está criando o quê? Ele está criando uma empatia, uma conexão com o colaborador. Tem hora que você tem que estar do lado ali, mas você tem que estar mais pensando no que você precisa. Tu achas que tem um pouco de ego do empreendedor, do pequeno empreendedor, ou uma vaidade de achar que o negócio só funciona porque ele está dentro, ou determinado serviço ou venda só vai ser realizada se ele fizer? É um pouco de vaidade que tem, assim, de ego, de achar que ele que é o... Sim, sim. Eu tenho uma mentorada que ela, inclusive, mandou mensagem e agora há pouco, e eu nem respondi ainda. Ontem ela falou isso. Eu tenho que fazer tudo. As meninas não fazem, eu tenho que ensinar, eu tenho que... tem uma novata que eu tenho que ensinar. Eu falei, qual é o papel do dono de loja? Você não tem gerente ainda. Você é pequena. Você só tem 2 colaboradoras. Então, quem vai ter que treinar, quem tem que capacitar, vai ter que mostrar o processo de recrutamento que ela tem dificuldade. Existe todo um porquê, existe todo um passo a passo de como você vai fazer essa contratação. Contratar não é dizer assim, eu quero um vendedor. Não, você tem que entender qual o perfil. A gente aplica teste comportamental, a gente identifica qual o perfil. O perfil de caixa é uma coisa, o perfil de estoquista é outro, do marketing é outro, da vendas é outro. Então eu preciso, do financeiro é outro. Então eu preciso entender isso aí do lojista. Então a gente precisa trabalhar cada ponto e o ego sim atrapalha. O ego sim atrapalha. Porque, na verdade, às vezes o ego e às vezes não saber delegar. Ou a falta de conhecimento mesmo. A falta de conhecimento. Então, às vezes a gente cobra um valor numa mentoria, num treinamento, e eu sei que às vezes não tem, porque está começando, começa com pouco capital. O dinheiro é pouco para começar. Mas o que eu tenho observado, amor? Muitas empresas, muitas lojas estão abrindo, tem uma fachada linda, a loja é perfeita, mas não deixa capital de giro e o estoque é pequeno. Às vezes gasta mais na fachada do que no estoque. E o atendimento deixa a desejar. Aí, não entende da gestão, não entende como tem que capacitar aquele colaborador. E esses erros que a gente vai falar nesses, espero que muitos podcasts e acertos eu cometi como gestor.
Eu cometi como gestor. Eu tive vários casos grandes de erros e acertos. Então, um acerto grande que eu fiz foi planejar. Foi parar e dizer assim, eu preciso... Porque a gente cresce, organiza. Cresce, organiza. Cresce, organiza. É assim que a gente faz. E não, às vezes... Não esperar crescer, né, É porque às vezes a gente busca... Não, eu vou estar assim. Quando eu estiver assim, eu vou fazer assim. A perfeição. Eu sempre digo, é melhor feito do que perfeito. Ou acha que é tão pequeno que não precisa, né, organizar. Eu sou uma empresa pequena, eu tenho só uma funcionária, só uma pessoa no caixa, acha que não precisa organizar. E é onde mais erra. Porque é a hora de você organizar para o seu crescimento. Porque quando você começar a crescer, você já sabe quais são os processos da sua empresa. Você sabe ter todos os manuais, manual de normas, manual de regras, precisa saber um pouco de direito, você precisa saber um pouco de contabilidade para conversar. A maioria não sabe nem o que é um DRE, não sabe ler, nem entender. Então não sabe o que entra, o que sai, não tem esse controle financeiro. Esse é um gargalo, inclusive, da minha área, né, na área da beleza. Existe um consenso de que as pessoas dessa área não crescem financeiramente. Muitas pessoas desse ramo, cabeleireiros, já têm anos de experiência, mas não conseguiu juntar um capital para crescer, para viver bem daquele ofício. Mas né? E é exatamente isso. Mas aí é um outro erro que muitos cometem. A cozinheira, ela é muito boa cozinheira. Mas ela vai abrir um restaurante, por quê? Muitas vezes. Porque ela acha que ela é uma boa cozinheira. E a gestão? Eu compro quanto de arroz, quanto que eu vou ter que cobrar no meu prato, quanto que é a carne subiu, eu preciso organizar meu preço, organizar meu cardápio, eu preciso subir o preço. Eu vou subir o preço quanto por ano? Baseado em quê? Na inflação. Sim. E baseado em quê? Então, e a pessoa se afoga no operacional e não consegue ver os lados, né? E aí é o ponto importante, operacional. Então, às vezes, fica só executando, não planeja. E aí, na loja, eu sempre digo assim, o estratégico é o dono de loja, o tático é o gerente, supervisor, o VR, né, que é o vendedor responsável, às vezes que a gente chama, e aí depois vem toda a parte do tático, que é quem está ali na base, quem está na venda, quem está no caixa, né, são as pessoas que estão nos bastidores fazendo o negócio acontecer. Então, o operacional, quando você é pequeno, sim, mas quando você já tem um certo tamanho, por exemplo, nas empresas da família, que eu fui gestor, nós tínhamos marketing interno próprio, é uma empresa pequena, mas nós conseguimos fazer com que o marketing se pagasse. Por que nós chegamos aí? Pelo planejamento. Nós planejamos esse momento. Nós já tivemos várias empresas de marketing, agências nos atendendo, mas o sucesso veio para nós quando nós acertamos dentro internamente. Nós entendemos que o marketing interno ali seria fundamental. E aí a gente teve essa crescente. Sou pequeno, Luciano. Estou começando. Como que eu vou trabalhar meu marketing? Existem várias formas. Aí é um mundo. Eu sempre digo, hoje com as inteligências artificiais, você consegue fazer vídeo, você consegue fazer fotos perfeitas. Às vezes você não tem o iPhone, seu celular não é tão bom a foto. Quando você joga lá a inteligência artificial, faz toda a transformação, ela deixa como se você tivesse tirado numa melhor câmera do mundo aquela foto. Tem vários, por exemplo, o Canva, que você consegue gratuitamente fazer uma arte lá. Eu faço várias artes lá. Eu brinco lá dentro. Eu também. E gosto, inclusive. Tem hora que a gente está no operacional. Sim. Eu tive uma pessoa que me contratou esses dias para fazer uma palestra e ela falou assim, e a arte? Te entrego já já.
Em 30 minutos a arte estava pronta. Eu não esperei a equipe, porque eu precisava entregar aquilo dali, porque era a forma que eu tinha de fechar com ela. Eu tinha que amarrar aquilo dali. Se eu fosse esperar a equipe fazer, ia demorar um pouco mais, porque existe toda uma lista do que eles fazem. Então, organizar site, tudo isso existe ali. Então, a gente precisa saber o passo a passo disso aí. Então, acho que hoje é mais um podcast para conhecer a gente, conhecer um pouco da história de quem está aqui, né? O Luciano, é de quem vai estar falando com vocês, é de quem vai trazer esse conteúdo para vocês. Aqui, quiserem mandar pergunta no meu Instagram, manda lá que a gente vai responder essas perguntas. Todo o nosso podcast ele vai ter um passo a passo, um tema. A gente vai trazer temas importantes para o desenvolvimento do lojista. Esse é o nosso objetivo. É trazer para o lojista liberdade de tempo, que é para ele ter tempo com a família, ele poder viajar, ele poder curtir. Que é o sonho de todo empreendedor, né? Exatamente. E dinheiro. A gente empreende exatamente nesse sonho, nessa utopia de que a gente vai ter mais tempo do que se fosse trabalhar para outra pessoa, né? Então, às vezes a gente se perde por aí, porque é exatamente o contrário. Às vezes você acaba trabalhando muito mais do que você fosse trabalhar em outra empresa. Com o tema que a gente definiu, eu estava antes de gravar, eu estava pensando. Às vezes a pessoa diz assim, que na verdade o nome empresário, ele traz uma conotação de riqueza, de dinheiro. E na verdade ele não é uma conotação de... Não significa que todo empresário é rico. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas o empresário não ajuda. Às vezes ele não está conseguindo nem se ajudar. Ele não está tendo dinheiro nem para manter a empresa. Então ele não consegue ajudar. Às vezes ele não consegue dar um patrocínio, às vezes ele não consegue ajudar uma escola que está pedindo uma coisa bem, às vezes, básica. Então, eu digo que ser empresário é um das pessoas mais corajosas do Brasil, e ele já entra com um sócio, que é o governo. O governo já come logo uma parte dele. Os impostos são muito altos. A nossa legislação é muito ruim ainda, voltada tanto para o empresário, tanto para o empregado quanto o empregador. Ela é muito ruim ainda. Há muita instabilidade. E empresário ele tem um outro significado de que parece que explora. Ele não explora. Porque o empresário, o funcionário ele entra 8 e sai 18. O empresário, ele entra 8 e retorna às 8. É 24 horas. Tem dia que a gente... Dorme e acorda pensando nos problemas da empresa, nas contas para pagar. Ou, às vezes, não só no problema, mas o que ele vai fazer para melhorar a empresa, o que ele vai fazer para incentivar a equipe, o que ele vai fazer, qual o marketing que ele vai fazer, qual a campanha que ele vai fazer, porque ele está ligado, é 24 horas. Lá em casa... a Maria vê. Eu assisto pouca TV. Na verdade, TV eu assisto meu futebol. Que eu gosto de assistir o futebol. Mas o que eu faço é ouvir podcast e assistir vídeos empresariais. Então, assim, esse é meu passo de conhecimento. Eu acredito que todo empresário, principalmente pequeno e que quer expansão, ele tem que buscar isso. Esse crescimento de conhecimento para ele aplicar. E buscar entender, né? Buscar entender onde está errando, buscar ajuda de quem pode, né? De certa forma, lhe trazer aquele conhecimento na prática, lhe mostrar ali uma visão, uma luz no fim do túnel, né? Então, essa importância de um mentor, por exemplo, né? Eu acho muito bonito o trabalho que o Luciano desenvolve, porque quem está dentro da empresa, às vezes, não olha para os lados, né? Ele está vendo ali só o problema, ele não enxerga a solução. Então, quando você contrata, né, um mentor que ele consegue olhar a sua empresa de fora,
consegue fazer aquele diagnóstico do que você precisa melhorar, precisa mudar, faz total diferença. Eu falo que eu tenho um mentor dentro de casa, então ele puxa a minha orelha, eu chego em casa, às vezes eu passo alguma coisa, alguma informação de algo, peço uma opinião, então ele é sempre muito direto e prático. Olha, você precisa fazer assim, assado, eu acho que não é por aí, ou isso ficou muito bom. Então, assim, existe muito essa troca, né? E quando a gente alinha o conhecimento com a experiência, né, a gente consegue ir muito mais longe, a gente consegue ver a nossa empresa de uma forma assim, macro, né? E não fica ali focada no problema. Essa questão, essa semana mesmo, um lojista me contratou e a gente começou a conversar. E eu sou muito... por exemplo, quando eu pego um segmento, eu vou a fundo nele. E esse é um lojista de lingerie, é um lojista de sex shop. Esse é o segmento dele. E ele falou: Luciano, eu preciso crescer, eu preciso organizar a empresa, eu preciso criar algumas coisas. E a gente começou a falar, eu falei assim, primeiro ponto, a gente precisa criar isso. Qual é o teu planejamento estratégico? Ele falou, não tenho. Eu falei assim, vamos trabalhar primeiro o planejamento estratégico. Vamos trabalhar de cima da pirâmide para baixo. Estratégico, tático, operacional. Ele tem gerente, ele tem vendedores. Ele é atacadista e varejista. E a gente começou a conversar e eu entregar um monte de conteúdo. Ele falou assim, o que tu me cobrou tá barato. Eu vou te pagar mais. E, na verdade, esse é um processo de consultoria, mentoria, tá tudo misturado ali, treinamento. Porque não tem hora para responder, né? Eu não tenho. Às vezes à noite a pessoa tá com alguma dúvida ali ou alguma inquietação, um problema muito sério que aconteceu. Então, ter essa pessoa com quem conversar, com quem debater, e eu te digo que clareia, que abre um norte assim, algo que você não estava vendo. Eu já tive consultoria de ter o casal brigando para separar e eu entrar nessa conversa por pedido deles, intervir e eles não entrarem no processo de separação. Eles entenderam que precisavam buscar ajuda. Eu não ajudei porque eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, não sou nada. Inclusive já passamos por crises. E eu peguei isso, a minha experiência, porque tem algo, amor, que a gente precisa entender. Nesse segmento hoje da educação, existem muitas pessoas que leem um livro e vão para o mundo da mentoria. Eu sempre digo isso. Tem muita gente no mercado ruim que lê um livro, fez um curso e que se acha o bambambam. E existem aqueles que têm a experiência, que têm a vivência, que pode trazer ferramentas, né? O que ele viveu para a experiência. Então, assim, eu tenho 13 anos que eu me dedico a isso com muita força. A minha experiência dentro das lojas foi algo fenomenal. Foi algo que para mim, não teve nada melhor. E aí, é isso que eu trago. Então, o lojista que está comigo, que me contrata, ele vai entender que eu não tenho hora. Eu digo para ele, quando eu não responder, ou é porque eu estou numa mentoria com alguém, ou eu tenho meus mentores, ou eu estou mentorando, ou estou passando por mentoria, ou eu estou dormindo. Então, esse é o processo. E é porque eu utilizo rede social, eu tenho que estar trabalhando no Instagram, eu tenho que estar trabalhando um monte de coisa. Então, só para vocês entenderem, né, já pegaram um spoiler do que vai ter aqui no podcast, né? Muita experiência, muita troca e gratuito, né? Um conteúdo gratuito aí que você vai poder tirar vários insights aí para usar na sua empresa e do que você precisa melhorar, algo que você às vezes não está enxergando, que é algum ponto crucial aí para você melhorar o desempenho da sua empresa. E a gente vai ter muita coisa bacana aqui para entregar para vocês. Estamos preparando aí muita coisa, então fiquem ligados no nosso podcast. Então, para agradecer,
Obrigado, amor. Ela vai estar sempre aqui comigo. Vai ter o Júnior também, que vocês vão conhecer em breve. E que esse projeto a gente possa contribuir com a vida de outras pessoas. Ser Amém. empreendedor. Isso é o principal, né? Ser empreendedor é contribuir com a vida de outras Exatamente. pessoas. Empregar é contribuir, é melhorar. É o que eu falo. Você não faz nada sozinho, né? Sozinho. No mundo empresarial, você precisa de pessoas que sonhem a sua empresa junto, né? Que queiram crescer junto. E isso faz total diferença. E ter um acompanhamento de alguém que conheça, que entende, que possa melhorar, isso é fundamental. E esse pode ser eu. Então, para vocês que querem nos seguir, deixe seu Instagram. Da Lovely? Da Lovely? Pode ser o seu e o da Lovely. O meu é Rila Mariá, Rila.mariá com H no final. Vou até mudar depois, acho que vou mudar o meu user, né? E o da Lovely é Lovely Marie Spa. E sigam lá, vocês vão ver que é maravilhoso, assim, acompanhar as pessoas de longe, acompanham o nosso Instagram, tem vontade de estar lá dentro recebendo uma massagem. Então, é tudo feito com muito carinho para vocês. E já pode até consultar, né, amor? Às vezes está lá na Lovely, quer... tô pensando em montar uma franquia. A Lovely está começando o processo de expansão. A gente recebe muita cliente de fora, muita gente que está passando pela nossa cidade e que fala assim, na minha cidade não tem. Nossa, eu moro em Minas e nunca tinha visto um lugar assim. Me senti muito bem, me senti especial, me senti em casa. É uma sensação diferente aqui. Nós transformamos uma lar, casa, né? Um lar dentro daquele espaço. Então, é exatamente esse aconchego, né, que a gente busca trazer. E isso despertou essa vontade, né, de levar o Lovely para vários lugares, né, do país, para o Brasil, para que mais pessoas tenham essa experiência, né, Portugal, de cuidado. Que vai ter gente que nos assistindo. Isso. Então, nós já estamos, né, franqueando a Lovely, né? Já tem todo o processo, empresa de São Paulo, que você vai entrar em contato, a gente vai direcionar para o nosso setor de vendas. Então, tudo bem detalhado. Depois o acompanhamento, né? Até a abertura da empresa. Já temos tudo. E o acompanhamento pós-abertura, né? Então, essa questão do dia a dia, né? Da área da beleza, que a gente que eu já tenho assim bem enraizado, né? Essa experiência. E falando aqui, porque a gente já falou que vai encerrar e continua, mas a Lovely, ela é serviço, ela é varejo, né? Ela tem nós criamos uma marca própria, né? Registrada também de nutricosméticos, né? Nós já temos nosso colágeno, Anvisa, tudo certinho, tudo registrado. Temos nossa gominha, cabelo, pele e unha, que é sucesso. Quem já consumiu, quem já adquiriu, a gente tem esse feedback positivo do resultado, que é incrível mesmo. E vários outros produtos aí que em breve nós iremos lançar também. À medida que a franquia for crescendo, a gente vai inserindo. Então, a gente fala do varejo porque dentro da Lovely há o varejo, há venda de produto, tanto da nossa marca própria quanto de parceiros. O meu é Luciano Loyola. O meu site é lucianoloyola.com.br. Me sigam lá. Sigam minhas redes sociais. Lá dentro você vai encontrar as demais redes sociais, mas aqui eu mais trabalho é o Instagram, começando o TikTok. Siga o nosso canal no YouTube. Vai lá, inscreva-se. Cafezinho. Inscreva-se. Vamos agradecer de novo. Cheirinho bom ao pessoal do Cicobi. Vai lá, me siga. Né? A gente vai deixar aqui a descrição. Quem quiser saber mais alguma coisa, deixa o comentário aqui, que a gente vai responder todo mundo com muito carinho. Sugestões de temas, né? O que vocês querem ouvir nos nossos episódios. Então, a gente está preparando muita coisa. Acredito que vocês vão gostar muito. É um formato diferente, né? Esse bate-papo.
Então, gente como vocês aqui, que sofrem, né, no dia a dia, de empreendedor, né? Sabe as mazelas, sabe as dificuldades, sabe as alegrias, as felicidades, né? Então, acredito que vai ser muito bom. Então, acompanhem nós, né? Nos acompanhem aqui no podcast. Então, é isso. Esse é o nosso primeiro episódio e a gente aguarda você. Até lá. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.